Olá, chicos, que tal? Espero que estejam todos bem, certo? Iremos dar início aqui à nossa videoaula com o assunto adjetivos. Eu sou a professora Priscila de Língua Espanhola e vamos falar sobre adjetivos em espanhol, certo? Então, o que vocês sabem sobre adjetivos? Podem pensar aí mesmo na língua portuguesa, o que vocês aprenderam sobre adjetivos. Eu sei que vocês aí pensaram, né, que o adjetivo vai caracterizar o substantivo. E a mesma coisa acontece na língua espanhola, certo? Aqui diz assim: o adjetivo é a palavra que funciona como modificador direto do substantivo, qualificando, caracterizando, certo? Concorda sempre com o substantivo que o acompanha, sofrendo assim variação de gênero, número e grau, igual o que acontece ao substantivo, certo? Então, o adjetivo ele vai caracterizar, certo? Vai qualificar, vai acompanhar o substantivo e vai sofrer variação de gênero, número e grau. Isso aí é o de mais importante que vocês devem lembrar, certo? Também na língua espanhola, certo? E na língua portuguesa. Gênero de dois adjetivos. Bora lá, em espanhol há dois gêneros, igual no português, que são masculino e feminino, certo? Feminino e masculino. Assim como acontece na língua portuguesa, o adjetivo masculino geralmente é terminado em O ou E, certo? Para alterar um adjetivo masculino para o gênero feminino, geralmente substitui esse O ou esse E no finalzinho aí da palavra masculina por A. Assim, gerando um substantivo feminino. Exemplo, aqui eu usei a palavra amado e no masculino terminado com O, e para passar a palavra amado para o feminino, o que foi que nós fizemos? Alteramos, né, a letrinha O, artigo O aí, por A. Então, transformando em amada. Amado, amada, certo? Lucas era amado. Luciana era amada. Chico, chica, a mesma aí, alteração, certo? Chico com O, chica com A, certo? Como exemplo aqui eu usei, el chico estaba aburrido, la chica estaba aburrida. Maestro, maestra, el maestro ha empezado la clase, la maestra ha empezado la clase. Note que há ainda adjetivos invariáveis, ou seja, que não sofre variação. Ou seja, que são utilizados independentemente de gênero do substantivo. Exemplos: La niña está alegre. Alegre aí, observamos que é quem? O adjetivo, certo? Que está caracterizando la niña, certo? A menina. Então, alegre é o adjetivo e veja que ele não sofre variação, como diz aí no seu conceito. Ou seja, ele não sofreu de masculino para feminino, é apenas alegre. Ok? Ele serve para ser usado tanto com o substantivo masculino quanto feminino. Julia es fuerte. Antônio es fuerte. La niña está alegre. El niño está alegre. Certo? Então, usei aí alegre e usei fuerte, que são adjetivos que não sofrem variação. Que eu uso ele da sua mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Número de dois adjetivos. Bora lá. De maneira geral, os adjetivos também concordam com os substantivos em número, singular e plural. Para fazer essa concordância, ocorre o acréscimo da letra S, certo? Então, número, né? Quando falamos em número, em relação à gramática, né, da língua espanhola, da língua portuguesa, estamos falando de quem? Singular e plural. Geralmente, essa diferença de singular e plural se dá pela letra S, né? Para acrescentar o plural, certo? De pessoas, de seres, de coisas. Os exemplos aqui usados, preste bem atenção. La casa es antigua. Veja aí que antigua aqui é o adjetivo. Las casas são antiguas. Aqui usei como aqui agora, antiguas, né? De antigua, antiguas. Né? Acrescentei apenas a letrinha S para dar-lhe o seu plural. El coche es nuevo. Los coches son nuevos. A mesma coisa acontece aqui com o adjetivo nuevo. Nuevos.
Entretanto, há casos particulares em que se substitui o Z pelo seis, né? C-E-S em espanhol. Exemplo, eu sou feliz. Veja que feliz aqui, né? No singular, é o adjetivo feliz aqui. Em espanhol, ele se escreve igual no português. Mas quando eu passo feliz para o espanhol, para o plural em espanhol, eu acrescento seis, né? C-E-S em espanhol. Então, a frase se transformou em nós outros somos felizes. E grado de los adjetivos. Os adjetivos no espanhol sofrem variação de grau de três tipos: positivo, comparativo e superlativo. E esse grau positivo, professora, do que se trata? O grau positivo corresponde ao grau natural da palavra, quando ele não sofre nenhuma variação, né? Ele é aquela palavra pura, certo? Sem ter nenhuma alteração. Seja o adjetivo qual ele é da maneira como ele é, o adjetivo no caso. Exemplo desse grau positivo: La falda de rosa es bonita. Veja que bonita aí é o adjetivo que está se referindo la falda de rosa, certo? Veja que bonita aí, ele é tal como ele é, ele não sofreu nenhuma alteração. Então, la falda, que é a saia, né? De rosa es bonita. Pablo es inteligente. Pablo é inteligente. Veja que inteligente é o adjetivo, ele é tal como ele é. Ele não sofreu aí nenhuma variação, por isso que nós chamamos de grau positivo. E grau comparativo. Grado comparativo. Esse grau estabelece uma relação de comparação, ou seja, superioridade, inferioridade e igualdade, que surge entre as qualidades dos seres. Exemplos: Ana é mais delicada que Julia. Ana é mais magra que Júlia, né? Veja que aqui no grau comparativo de superioridade, eu usei mais que para indicar esse grau. E aqui eu coloquei um adjetivo, né? Entre mais que. Ana é mais delicada que Júlia. Juan é menos perezoso que Lucas. Juan é menos preguiçoso que Lucas. Aqui nós já usamos menos que para usar o grau comparativo de inferioridade. Perezoso, que é o adjetivo, está aqui no meio. Então, né, mais adjetivo, mais que, né? Menos, mais adjetivo, menos que. Diana é tão sensível como Fabiana. Né? Diana é tão sensível quanto Fabiana. Aqui nós usamos tão como para dar o grau comparativo de igualdade. Sensível é o adjetivo aqui em espanhol, certo? Também está aqui no meio. Certo? Tão ou tanto, dependendo aí do que vai se tratar, mais adjetivo, mais como. Então, gente, finalizamos aqui nossa aula, nossa videoaula de espanhol, nossa primeira videoaula do capítulo 3 de vocês. Esse assunto tem no livro de vocês, certo? Pode pegar o livro, pode acompanhar, fazer esse acompanhamento, assista com cuidado a videoaula, tire depois suas dúvidas e responda também as atividades desse capítulo referente a esse conteúdo. Tchau e até nossa próxima videoaula. Hasta luego!